sem você. Diga essas palavras. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Uma salva de palmas ao Senhor, o nosso Deus. Quantos creem que hoje é uma noite de transformação? Quantos creem que hoje é uma noite de reconciliação com o Pai e com o outro? Não perca a oportunidade de se esvaziar e deixar que o Senhor, nosso Deus, transforme a sua vida de dentro para fora. Glórias a Deus, Ele é bom, Ele é bom. Eu sei que vocês adoram, e como eu sou discípulo do pastor Celso, dá um abraço daquele que está do seu lado, diz o quanto ele é cheiroso. Se não tiver, disfarça, não mente, mas disfarça. É isso aí, glórias a Deus. Eu estou extremamente feliz por cultuar ao Senhor nessa noite, na coletividade dos santos, com vocês, com os meus irmãos em Cristo Jesus. E nesse momento eu gostaria de, eu acho que o ministério, eles vão conseguir desmontar as coisinhas para a gente passar. A gente vai apresentar o pastor. Aê. Eu gostaria de convidar o meu amigo, pastor Paulo, puder estar aqui em cima. Glória a Deus. Nós vamos esperar só eles terminarem aqui, pastor, para passar um pequeno vídeo, porque a igreja precisa te conhecer. Pode vir, pastor, dá para o senhor ver daqui, o telão é um pouco grande. Nós vamos passar para que a igreja conheça nosso querido amigo, pastor Paulo. Pode soltar? Esse aqui é o pastor Paulo Leme. Ele é pastor da área de ensino da Edificando em Cristo São Paulo. Tem uma parceira de vida há 34 anos, que é a Cilceia. E juntos eles têm 3 filhos, o Mateus, a Maiara e a Mariana. E agora eles estão experienciando pela primeira vez uma fase incrível. Está vindo por aí um netinho de primeira viagem. Além de honrar a Deus em casa, ele honra também na igreja. Sempre serviu no ensino, das escolas dominicais até hoje. Ele segue coordenando o E-Internos, a escola de discípulos da Edificando. Achou que acabou? Não mesmo. Esse cara também atua em peças de teatro, no Ministério de Homens e também é supervisor de células. Legendário, leitor voraz e apaixonado por presentear com livros. Se bobear, te dá um livro só para você ouvir até aqui. O cara tem Bíblia e bagagem. E se eu continuar aqui, vou acabar pedindo autógrafo para ele. Já atuou, já ensinou e agora ele que entra em cena. Se tem algo de mais ou de menos, foi o Luciano que te entregou, pastor. Que é um querido amigo da nossa igreja, né? Nós conhecemos ele no Nico, depois estreitamos o relacionamento no Legendários, servi com o pastor por 2 vezes, uma referência, né? no Legendários Metanoia. E eu me lembro no Legendários, acho que de agosto do ano passado, ele estava ministrando uma palavra e o Espírito me incomodou, olha, faz um convite, o não a gente já tem, né? E aí começamos a orar e de prontidão, ele falou, só deixa eu ver minha agenda, mas eu acredito que dá, e hoje ele está aqui, pastor, é um privilégio ter o senhor aqui. Amém? Vou orar pelo senhor, gostaria que vocês pudessem estender as mãos. Senhor, eu gostaria muito de agradecer a tudo que o senhor tem feito nesses dias. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos conhecido ao Senhor. Nesse momento eu coloco nas tuas mãos a vida do pastor Paulo, seu servo, seu filho, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, de forma poderosa, assim como o Senhor tem feito todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus nós clamamos e temos certeza que essa palavra será poderosa para a nossa noite, para os nossos homens e mulheres que aqui estão. Obrigado, Senhor. Graça e paz a todos.
Não preciso nem me apresentar, né? O serviço de inteligência aqui é bom, hein? Muito bom, pastor Celso. Muito obrigado. Muito bom. Bom, eu estou do outro lado da cidade, né? Mas é uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra É uma honra poder estar aqui nesse púlpito, né? Obrigado pela confiança, pastor Celso, pastor William, pastora Vera, pastora Sandra, enfim, demais. O tema de vocês é um tema extremamente relevante para os nossos dias e, em especial, para essa geração que nós vivemos, né? Nós vivemos uma geração dos midianitas, né? O pessoal chama os midiáticos, mas lá eu falo os midianitas, né? Porque tudo a gente quer pôr nas redes sociais, tudo a gente quer divulgar, nada mais é segredo, né? Nada mais é segredo. Até os anos de casado, cara, vocês acharam isso? Foi você? Legal, né? Mas é muito bom e eu tive a oportunidade de o Luciano e a Isabela vir comigo, né? O Waze veio junto, né, gente? Porque são só avenidas, mas sempre tem uma que a gente corre o risco de entrar na rotatória errada, né? Mas glória a Deus por isso, né? E o tema da minha ministração nessa noite é a humildade cristã. Eu gostei muito da camiseta de vocês, muito boa, né? Muito legal, bem atual, né? A galera agora, daqui mais uns 5 anos, no Brasil não vai se falar mais língua portuguesa, vai ser só inglês, né? A gente está indo por um caminho aí bem... A língua pátria está ficando para trás, né? Mas, glória a Deus, muito bacana mesmo. Eu vou ler o texto e aí a gente vai caminhando juntos, né? Eu vou usar a versão NVI. Eu não sei qual é a versão aqui, mas eu vou usar a NVI, porque é uma tradução, uma versão bem adequada, né? Eu andei pesquisando algumas outras versões, mas essa versão é a versão mais adequada ao texto, né? Enfim, diz assim: se por estarmos em Cristo, Filipenses 2, de 1 a 11, tá? Eu vou ler a perícope, o texto todo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gostaria que nós repetíssemos o versículo 3 e o versículo 4 comigo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu continuo aqui. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana.
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, ele é um texto muito profundo, mas é interessante que Paulo, quando ele escreve o livro de Filipenses, ele está preso. E é um contrassenso para a nossa realidade, porque esse é o livro da alegria. Como pode alguém estar preso, pensando que as prisões daquela época não são como as prisões do Brasil? Eu vou falar do Brasil, não vou falar de outros países que eu não conheço. Aqui nós temos 4 saidinhas por ano, celular e alguns outros benefícios, né? E a prisão daquele período eram buracos dentro da terra, buracos na pedra, com muita umidade, né? Com totalmente insalubre, dificuldade, açoites, algemado. E a palavra de Deus, Paulo vai dizer que ele está alegre. Sabe por que Paulo está alegre? Porque ele está sofrendo pelo Evangelho de Cristo. Olha que interessante, porque na visão de muitos, o sofrer é estar fora da vontade de Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Paulo está feliz, Paulo está alegre, e ele escreve 4 livros, dentre os quais o livro de Filipenses, na prisão. E ele escreve essa carta a uma igreja, a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. E quem era, o que era Filipos? Filipos é uma cidade que estava numa estrada Inácia, a Via Inácia, né, que então é construída pelos romanos, existe até os dias de hoje, né, com toda a sua estrutura, de uma qualidade talvez muito melhor do que muita rodovia brasileira. E eles tinham uma característica interessante, e possivelmente seja o motivo pelo qual Paulo, quando ele escreve esse texto, essa carta aos filipenses, ele vai fazer algumas abordagens. Porque os filipenses, aqueles que nasciam em Filipos, como Filipos está à esquerda, uma margem, à beira da estrada, à beira da Via Inácia, eles eram considerados romanos. Possivelmente ser romano naquela época era status, era algo bacana, era como se fosse um passaporte com imunidade, né? Algo assim de muita potência, de muita força. E os filipenses, possivelmente no seu coração, alguns eram arrogantes, eram soberbos por causa dessa condição, porque eles eram considerados romanos, né? Comparado com muitas outras regiões do mundo, pensando que aquele período Roma dominava todo o mundo. É a 4ª e última potência do mundo que vai dominar todo o planeta, todo aquilo que era conhecido como terra habitável, terra conhecida. O último império é o Império Romano. Nós começamos lá atrás com o Império Egípcio, o Império Babilônico, depois o Império Assírio, Medo-Persa, e conclui grego, né? E concluímos com o Império Romano. E é interessante porque Paulo, ele então escreve, e quando nós olhamos o texto, quando Paulo diz aqui
que nós acabamos de ler, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. No capítulo 3, ele vai fazer uma citação sobre duas mulheres que possivelmente estavam em conflito, tá? E é interessante porque quando nós vamos lá para o capítulo 3, ou melhor, logo no comecinho, no capítulo 4, no versículo 2, ele vai dizer: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Olha só que interessante. O pau estava quebrando. A gente não sabe o motivo, a Bíblia não fala em que circunstância era esse conflito. E Paulo, ele também faz um outro comentário no livro, na carta aos Filipenses. No capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então nós tínhamos um outro problema no meio da igreja de Filipos, que era a questão dos falsos profetas. Então nós tínhamos 3 grandes problemas. Nós tínhamos um problema da soberba, que era uma característica cultural dos moradores daquela cidade, e como a igreja estava dentro da cidade, possivelmente havia uma influência muito forte da cultura, do contexto de eles serem romanos, né, considerados romanos, com passaporte, com visto, com carimbo romano, apesar de serem gregos. E a palavra de Deus ainda acrescenta a questão dos falsos profetas e do conflito que existia. Mas mesmo assim, Paulo está alegre. Paulo vai dizer no capítulo 4 que ele está muito alegre com a igreja de Filipos, porque ele havia recebido alguma coisa, ele havia recebido uma oferta, uma doação, e aquela igreja era uma igreja muito generosa, que havia contribuído. E ele até, Paulo vai fazer comentários sobre Timóteo, que era para eles serem semelhantes a Timóteo, Epafrodito, que contribuíam, que estavam ali, que eram envolvidos com os interesses de outros, não olhavam para os seus próprios interesses, mas olhavam para os interesses de outros. Isso é um contrassenso muito grande nos nossos dias, porque na maioria das vezes a gente está muito mais preocupado com a gente. Primeiro eu, depois eu, e o que sobrar é meu também. A gente olha para o nosso umbigo muito fácil. Nós viemos no trânsito agora e não tem como não discutir de trânsito vindo lá do extremo norte para o extremo sul, gente. Eu cortei a cidade, sei lá quantos, deu uns 50 km, William? Dá uns 50 km, não dá? Mais ou menos São Paulo, Campinas. Dentro da cidade de São Paulo. Eu saí da cabeça do cachorro e vim para a ponta do pescoço. Deve estar mais ou menos no coração já, né? Porque aqui é o coração. E aí você vê a loucura, o desespero, né? Vontade. Alguém falou de correria aqui, a correria do trânsito e não sei o quê. E a gente a gente disputa espaço, a gente disputa fila, a gente disputa tudo, né? E olha que interessante, isso não é novo, porque é disso aqui que a carta aos Filipenses está falando. Significa que lá tinha problema. Possivelmente, talvez fosse isso que Evódia e Sintique tinha entrado em conflito. Disputado alguma coisa na fila, de repente estava na fila o último pedaço de contrafilé, né? Evódia estava em primeiro na fila, Sintique entrou primeiro, pegou o contrafilé. Mas era eu, estava, não, mas aí eu conheci o açougueiro, né? E não sei o quê, deixa. Brincadeiras. Mas é sobre isso o Evangelho.
Paulo vem nos trazendo um despertamento. E aí ele vai dizer, né? Cada um cuide não somente dos interesses, e ele coloca aqui, mas também dos interesses dos outros. Gente, e ele traz uma comparação. A régua está alta aqui. A régua está alta. Quando ele vem trazendo a comparação, apesar dele citar Timóteo e Epafrodito, mas ele não usa Timóteo e Epafrodito como exemplo. Ele vem logo para Jesus. E a partir do versículo 5, Jesus é a referência. Jesus é o modelo. Jesus é o nosso modelo, é o seu modelo. E aí ele começa aqui citando, e nós enxergamos aqui alguns destaques. Vejam que eu falei sobre aspectos, dificuldades, lutas que a igreja, desafios que a igreja de Filipos estava vivendo. A primeira igreja da Europa, a igreja que Paulo funda. A palavra de Deus vai nos mostrar lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo fala com Paulo e diz, olha, atravessa a Macedônia. Aquela Macedônia que agora chama Filipos, porque foi no ano 386 a.C. Filipos, então, o pai de Alexandre o Grande, conquista aquelas terras e agora passa a chamar-se Filipos. Filipos II. É ali que Paulo vai, planta essa igreja, e apesar da falta de humildade, da soberba, do conflito entre eles, a palavra de Deus vai dizer que era uma boa igreja. Era uma boa igreja. E ela precisava fazer alguns ajustes, mas a igreja era boa. Às vezes nós somos extremamente críticos com o outro, mas a gente passa a mão na nossa cabeça, não passa? Sim ou não? Vejam que Paulo aqui, quando ele começa, no versículo 5, ele vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que, versículo 6 diz que, embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Eu gostei muito dessa versão, porque ela vai traduzir exatamente como é a expressão no original. Jesus, ele era Deus, ele é Deus. E ele vem diante de nós, ele encarna, ele se apresenta para nós como homem, mas ele continua sendo Deus. Cristo é Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele, sendo Deus, ele não se considera ser igual a Deus. Ou seja, ele se esvazia. Mas se esvazia do quê? E aí é o perigo. Aqui é o perigo. Ele não se esvazia da sua divindade. Ele continua sendo divino. Ele continua sendo Deus. Ele se esvazia da sua glória. Ele se esvazia dos seus privilégios. Ele se esvazia daquilo que ele se entrega ao Senhor. E como que ele se entrega?
como servo. A palavra de Deus vai dizer que, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E este servo aqui é escravo mesmo. Esse servo é escravo. E meus queridos, olha que interessante. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E aí a palavra de Deus diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí eu quero refletir aqui com vocês. A nossa sociedade, o que mais nós gostamos, e dentro da igreja do Senhor não é diferente, acredito que independente do arraial, nós gostamos de privilégios. A gente gosta de privilégio. A gente gosta de destaque. A gente gosta de subir na plataforma. Quando as crianças estão soltas, onde que elas sobem? Eles não ficam embaixo. O negócio deles é subir aqui em cima. E de preferência, isso aqui, microfone. A gente quer servir, mas de preferência servir no louvor. Por que a gente quer servir no louvor? Porque a nossa voz aparece. Não é assim, não? O que mais que aparece? Você aparece, toca instrumento, de vez em quando você... Aí já é o contrabaixo, né? E eu gosto de ser citado. Você trabalhou muito bem, muito bom, viu? Conferência de jovens, olha, aí cita o nome do irmão. Se não citar, perigoso o irmão ir embora da igreja. A irmã ir embora da igreja. Porque não citou o nome da irmã, não citou o nome do irmão, não citou o nome do jovem. Isso chama-se privilégio. Mas olha que Paulo, quando ele põe a régua alta, ele dá o exemplo de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus se esvaziou. E esse se esvaziar, ele se esvazia da sua glória. E ele se esvazia dos seus privilégios. A pergunta é, você consegue se esvaziar dos seus privilégios? Eu não sei qual é o privilégio que você tem aqui na igreja. Eu não sei qual é o privilégio que você tem em outros lugares. A gente gosta de furar fila. A gente gosta de entrar na frente dos outros. Quando a gente olha para os evangelhos, o próprio Jesus foi um conflito para a mente dos judeus. Vocês já imaginaram Jesus entrando num burrinho, sendo que esperava um cavalo branco alado, padrão Zorro? Aqueles cavalo galope, trote, aquele trote, só no... entra um burrinho, e o burrinho também se achando, né? Que o burrinho deve ter se achado. Imagina a conversa dos burrinhos depois. Eu levei Jesus, né? Você leva o quê? No máximo aí um monte de feno. Eu levei Jesus. Então essa questão do privilégio é algo que nós aprendemos com Jesus, que nós devemos nos esvaziar desse lugar. Gente, nessa sociedade, nesta geração, em que nós corremos atrás de privilégios, onde não ter privilégios é ser menosprezado, onde não ter privilégios é não ser considerado. Nós moramos e vivemos uma sociedade extremamente utilitarista. Muitas vezes as amizades são
com outros interesses. Eu vou me aproximar daquela pessoa porque ela tem privilégios e, de repente, ela vai me colocar próximo. Nós temos uma conversa entre dois apóstolos, dois discípulos, que queriam privilégios. A mãe deles chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu tenho 2 filhos, inclusive eles caminham contigo. Tem jeito de um ser ministro, sei lá, da justiça, e outro da fazenda, ou coisa parecida? É sobre essas coisas. É sobre, de repente, um amigo meu que agora ganhou as últimas eleições para algum cargo político, e aí eu já começo a pensar no que ele pode arrumar para mim. E às vezes a gente continua criticando alguém lá não sei aonde, porque ele colocou, sei lá quem, em determinada função, e nós às vezes como cristãos, como os filhos amados do Pai, fazemos a mesma coisa. Ou até pior. É sobre isto. Então o privilégio, ele vai muito além de somente dentro da igreja, somente no púlpito ou em outros ambientes da igreja, mas é no nosso dia a dia. Não pode haver um dualismo. Não, aqui na igreja eu sou crente, né? O pastor Celso, pastor William, pelo amor de Deus, pastora Vera, não. Aqui é para o Senhor. Ô pastor. Agora lá fora, entendem isso? Eu não posso ter essa característica. Eu não posso ser assim. Não posso. Eu tenho que ser pleno. E essa palavra aqui nos chama para a plenitude. Para a plenitude. Eu não posso ser, num ambiente eu sou de um jeito, aqui dentro da igreja agora, todo mundo quietinho, cheirosinho, todo mundo tomou banho, ou pelo menos a maioria, né? Tomou banho, porque o pastor William falou que era para abraçar, e se não tivesse legal, não era para fazer cara feia. Vejam que o ambiente é um ambiente sacro. Mas a palavra vai nos chamar que lá fora, lá no profano, nós temos que continuar sendo luz. A palavra nos chama para sal e luz. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Por isso que a régua está alta e ele apresenta Jesus. Porque a régua é alta, é sal, e sal é tempero. Sal é gosto. Sal é conserva. Alguém já comeu comida sem sal? E é interessante, né? O sal é algo tão incrível que ele, quando ele está no ponto, ele não aparece. Se ele aparecer, estragou. É sobre isso aqui que a gente está falando. Você tem que ter tempero, você tem que trazer conserva, mas você não pode aparecer. É fazer para o reino, é fazer para Jesus, é compartilhar, é ajudar o outro. Por isso que está aqui, mas também dos interesses dos outros, não somente dos seus, é ajudar o outro. O que eu posso contribuir com você? No que eu posso te ajudar? Estamos juntos. É que hoje, de repente, o tamo junto está tão complicado, né? Que quando fala tamo junto, será que está mesmo? Então faz e depois fala, precisar, conte comigo de novo. Talvez mudando a frase fica melhor. Você ajuda primeiro, vai lá, pega, e quando terminar tudo, você fala, se precisar,
conte comigo de novo. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que a palavra de Deus está nos trazendo clareza. E o exemplo do sal aqui é perfeito. Porque todos nós consumimos comida com sal. E a comida muito salgada, o que acontece com ela? Ela fica... Você não consegue comer. Você não come. Não dá. E aqui nós temos, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos 12:3, devemos ter moderação daquilo que nós pensamos ao nosso respeito. Alguns de nós estão se achando demais, não? Menos, irmão, menos, irmã. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Seja moderado. Moderação, nós vamos encontrar diversas passagens no Novo Testamento, ora Jesus, ora Paulo, tratando sobre moderação de atitude, moderação de comportamento, moderação dentro da igreja, moderação lá fora, moderação com os nossos vizinhos, moderação no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes nós não nos apresentamos como cristãos e alguém fala: mas eu conheço será que você é da igreja dele? Alguns de nós já ouvimos isso aqui, eu já estou cansado de ouvir isso. Eu já precisei intervir no ambiente de trabalho, gente. No horário do intervalo do almoço, porque o irmãozinho queria estudar para a faculdade lá, no dia da prova, da faculdade dele, da escola dele, e o outro irmão queria ouvir lá o louvor. Dá para você abaixar aí, dá para você pôr fone? Isso é do diabo. Não, irmão, não é não. Está faltando moderação, prudência, sabedoria, cuidado, bom testemunho. Bom testemunho. Da mesma forma que você não precisa ficar andando escondidinho, como um cristão, agente secreto, você também tem que ter moderação na forma de ministrar a palavra, na forma de testemunhar Jesus na nossa vida. Esse é ao sal, ao tempero aí, a medida adequada, a medida certa. Vejam que a palavra de Deus diz então que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aqui nós temos algo interessante. A palavra de Deus vai nos mostrar que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não se apega e não se considera ser como Deus. Depois nós vamos ver que Ele se coloca como servo. E agora nós encontramos um terceiro movimento. O movimento da palavra obediência. Obedecer. Mas quando nós voltamos no texto, nós vamos ver que esse obedecer aqui não é obedecer de qualquer jeito. Porque aqui nós temos um movimento de Cristo. O primeiro movimento, ele não se apega, ele não se considera. O segundo movimento, ele se esvazia dos seus privilégios, ele se esvazia, de si. A Bíblia não vai dizer que ele foi esvaziado, não, ele se esvaziou. Importante isso. E aí nós vemos que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas essa obediência, ela é algo que cabe aqui uma predisposição de mente. Sabe o que significa predisposição de mente para obedecer? É fazer de bom grado.
Todos nós aqui somos filhos, né? Todos nós somos gerados num ventre. Quantos de nós já recebemos uma ordem do Pai e você fala assim: não estou muito afim de obedecer isso aí não, mas se eu não obedecer vai sobrar, mano, vai dar ruim, vai dar ruim esse negócio aí. Mas acho que eu não vou obedecer não. Aí ao mesmo tempo faz uma voz do além assim. Esse é o pastor Paulo falando em casa quando eles eram pequenos. Mateus do meio, Mateus, meu filho do meio, né? Fez 31 anos agora. Silceia, minha esposa, a pastora Silceia, falando: Mateus, ela lá na cozinha, ele na sala, eu lá no quarto. Mateus, que hora que você vai fazer o negócio para mim? Já vou, mãe. Mateus, que hora você vai fazer o negócio para mim? Só mais um pouquinho, mãe. Isso é só o Mateus que faz aqui, imagina. O pessoal daqui da Zona Sul não faz isso, né? Só lá da Zona Norte, tá? Aqui não. O William nunca fez isso. Não. Só o Mateus. Aí você é obrigado a... Mateus, que hora você vai? Qual parte do vai fazer você não vai? Não é esse tipo de obediência. É a obediência do bom grado. Então isso é predisposição mental. É sobre isso que Paulo está falando a respeito de Jesus. Então Jesus, quando ele se torna obediente, e é a mesma referência nós temos lá em Hebreus 5, 8 e 9, com algumas nuances, mas o contexto é bem semelhante. Ele aprendeu a ser obediente, né? É esse o contexto. Predisposição mental a ser obediente. Então eu vou fazer de bom grado. Eu não vou fazer obrigado. Eu não vou fazer porque vai dar ruim. Eu não vou fazer porque senão eu vou ser punido. Eu vou fazer porque senão eu vou ser punido. Eu vou fazer porque senão o que vão pensar de mim? Não é isso. Esse ser obediente que o Senhor nos chama para esse lugar é de predisposição mental. Eu faço porque eu amo. Nós não acabamos de cantar aqui sobre amor. Então a expressão de fazer, de dedicar, de fazer para o outro, né? Não somente os seus interesses, mas o interesse do outro. É isso, é uma predisposição mental de querer ajudar, de ser generoso. Não, eu vou ajudar porque eu sou um pequeno Cristo. Cristão, pequenos cristos. Somos discípulos do Senhor. Então devemos buscar sermos mais parecidos com o Senhor. Sobre isso que Paulo está dizendo aqui, por isso que a régua é alta. Por isso que o Senhor nos chama para este lugar. Então eu vou fazer, não vou fazer de cara feia, não vou fazer padrão Mutley. Não, eu vou fazer com jeito, não preciso de medalha. Não preciso de medalha, não preciso de holofote, não preciso de luz, não preciso ficar aparecendo aqui no telão. Se aparecer, amém, mas se não aparecer, amém também. Está tudo bem, glória a Deus, é para o reino de Deus, é para a expansão do corpo. É sobre isso que nós estamos falando, até que Cristo seja formado em vós. É sobre isso, e não aquela condição do dualismo, da bipolaridade. Muitas vezes nós somos um cristão bipolar. Aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Lá fora ele é uma coisa, aqui ele é outra. Não é sobre isso.
sobre viver Jesus em todo o tempo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido em todo o tempo, com as nossas atitudes, com a palavra do Senhor, vivendo as promessas. Quem aqui agora vai procurar ter esse sentimento de predisposição, de bom grado em obedecer? Posso ouvir um amém? Amém. É sobre isso. É fácil? É ou não? Não. Mas tem que dar o primeiro passo. Pede ajuda para Jesus. E às vezes a gente ouve aquele cristão, né? Não sei não, hein? Tem o sangue nordestino. Tem o sangue não sei do que. Pastor Fernando fala uma coisa que é real. Transfusão de sangue. O sangue que habita em nós agora é o sangue de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo que habita em nós. Se é o sangue de Cristo que está em nós, então nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, segundo Coríntios 5:17. O velho homem morreu afogado, deixa ele lá. Está morto. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Então não adianta nós sermos bipolar. Adolescente bipolar, jovem bipolar, tiozão bipolar. Não pode. Nós somos transformados em Cristo Jesus. E continuamos sendo transformados. Estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, através da palavra do Senhor que está em nós. E nós buscamos essa palavra continuamente. Esse é o processo de santificação. Somos regenerados, justificados, estamos sendo santificados para que no dia do Senhor sejamos glorificados com Ele, aleluia. Esse é o plano da salvação para nós, esse é o plano da salvação para a igreja do Senhor. E aí ele vai concluindo dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nós acabamos de louvar ao Senhor há instantes atrás, com esse cântico, com essa música. E vejam que, por que Jesus foi exaltado? Porque ele viveu um processo. Ele se submeteu a um processo. Hoje nós queremos viver os louros da vitória, mas temos dificuldade de viver processo. Essa geração nossa não quer viver processo. A gente já quer pular logo lá para cima. Quando a gente olha a vida de Jesus, nós vamos ver que tem manjedoura, tem cruz, depois que tem trono. A gente quer manjedoura e trono. Tem a cruz, irmã. Tem a cruz, irmão. A cruz. E a Bíblia vai dizer que é para pegar de vez em quando, né? Não é de vez em quando? É para pegar uma vez por mês, então. Não? Uma vez por semana? É para pegar como? Diariamente. A palavra de Deus diz que pegue a sua cruz diariamente. Qual é a sua cruz? Qual é a sua dificuldade? Do que eu e você precisamos nos esvaziar nessa noite? Do que a gente precisa se esvaziar? Arrogância? Soberba? Denominacionismo? Não, porque a minha igreja é mais santa do que a sua.
Eu venho de um seminário interdenominacional. Estudei em seminário batista, assembleiano e presbiteriano. Eu sei bem o que é essas brigas. Eu sei bem o que é isso. Que você é calvinista, não, você é arminiano, não, você é isso, você é aquilo. E eu acredito que Jesus está olhando de lá, seus bobinhos, vocês não sabem de nada. Por isso que o John Wesley vai nos dizer, olha, devemos nos ater àquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Aquilo que nos une, o amor de Cristo, a cruz do Calvário, o nascer de novo, o arrependimento e a fé, que são as colunas do Evangelho, buscar os pés da cruz e clamar a Jesus por uma vida de santidade, de obediência, de transformação, de reconciliação. A palavra de Deus nos chama como agentes de reconciliação, como embaixadores do Evangelho. É isso que Jesus nos chama. Mas como nós vamos ser embaixadores do Evangelho se nós estamos muitas vezes separados entre nós? Vejam que Paulo, ele destaca a unidade. Ele vai chamar a atenção para a unidade, que é a continuação do processo de humildade. Não existe unidade sem humildade. Porque sem humildade, sabe o que vai acontecer? Eu me acho melhor do que você, você se acha melhor do que eu, nós dois somos melhor que o outro. E Jesus não está no caos. Aonde Jesus está, a palavra de Deus diz que há restauração, que há luz. Quando nós vamos para Gênesis 1, a palavra de Deus diz que havia água e havia o caos. E o Senhor disse, haja luz. E houve luz. E tudo foi feito. Tudo foi feito por uma palavra. Haja luz, e haja terra, e haja porção seca, e haja animais que voam, e haja animais debaixo da água. Mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor foi fazer o homem, Ele disse assim, gente, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E sabe o que ele fez? Ele pôs a mão no barro. Sabe o que isso representa? O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer relacionamento com cada um de nós. Ele quer relacionamento com a sua igreja. Ele quer relacionamento comigo. Ele quer relacionamento com você. Ele quer relacionamento com o corpo dele. Por isso que Paulo vai dizer que nós não devemos olhar só para o nosso umbigo. Nós não devemos estar preocupados só com os nossos interesses. Porque o próprio Jesus encarnou entre nós. Porque o Pai nos ama de uma tal forma que envia o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus vai dizer que ele estabeleceu esse relacionamento. Esse relacionamento foi rompido pelo pecado. E o rompimento do pecado estabeleceu a deformação de 3 áreas da nossa vida: os sentimentos, os desejos e os pensamentos. Os nossos desejos estão deformados, os nossos sentimentos estão deformados, os nossos pensamentos estão deformados. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E o Senhor nos chama então para esse lugar de relacionamento, através do seu Filho Jesus.
E o seu Filho vem à terra. Ele vem diante de nós e ele se encarna. E ele caminha. E ele vem e ele se revela a nós. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E nesta noite, aquele que se esvaziou para que pudesse estar entre nós, para que pudesse se revelar a nós, ele pergunta: e você? Do que você precisa se esvaziar? O que tem te impedido de ter um relacionamento mais estreito, um relacionamento mais íntimo com o Senhor? O Senhor quer ter intimidade conosco. A palavra de Deus nos mostra através da criação, através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus vai nos mostrar em João 2, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi num casamento. A importância da família, a importância deste mesmo relacionamento estabelecido. Quando nós vamos para Efésios, a palavra de Deus vai nos mostrar em Efésios o Senhor se revelando não como o Deus, mas como o Pai buscando filhos, e se estabelece como família. E ele agora vai dizer: não existe mais judeus e gentios, mas existe uma nova família. É um novo povo, é o meu povo estabelecido através do meu Filho Jesus. O Senhor nos chama para este lugar. O Senhor não quer divisão, o Senhor quer unidade. O Senhor não quer soberba, o Senhor quer humildade. O Senhor quer moderação. O Senhor quer alinhamento, reconciliação, transformação de vida. O Senhor quer entrega, renúncia. O Senhor quer obediência, mas obediência de bom grado, com vontade de obedecer, e não por obrigação. Por obrigação nada funciona. Por obrigação não flui a graça de Deus. Por obrigação não flui o amor de Deus. Nós estamos falando de uma igreja generosa. A generosidade, nós vamos encontrar Paulo falando sobre a generosidade. Mas espera aí, não tinha unidade, não tinha humildade. Mas tinha generosidade? Tinha. Porque às vezes a generosidade pode ser por motivação errada também. Mas com certeza, na humildade, na unidade, no amor de Cristo, a generosidade aumentou mais ainda. E aquilo flui, e flui porque é a graça, é o agir de Deus em nós. Eu tenho vivido experiências com o Senhor. Eu e a minha casa, minha esposa, meus filhos. E agora, está chegando aí mais alguns meses. Vovô estava falando para o Luciano. É algo que você sabe que um dia vai ser, né? Mas você nunca espera. E é uma notícia muito legal, porque é o legado. É a continuação de algo que foi começado em algum momento, em algum dia lá atrás. Que nós possamos renunciar a tudo aquilo que nos impede de viver Jesus, que nos impede de ter uma vida de transformação, nós sermos aquele sal e aquela luz. Sabe aquele sal? Aquele sal na medida certa, a luz na incidência certa, no ponto certo. Aquela luz que clareia, aquela luz que ilumina o caminho, que direciona, que conduz. Você já esteve num lugar bem escuro, tipo assim o Nico? Já ouviram falar do Nico, não? Já ouviram falar, então? Qualquer dia eu vou apresentar para vocês o pessoal do Nico. Então, e lá tem uns lugares assim bem escuros, lá aqui perto, né? E quando você acende assim uma lanterna, aquilo dá clareia. É daquilo que eu estou falando. É naquele nível de claridade.
É esse nível de claridade que o Senhor quer que nós sejamos na vida daqueles amigos nossos, daqueles familiares nossos, daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Eu vi alguém subir aqui e falar da importância de nós refletirmos Jesus, de nós falarmos de Jesus, mas nós precisamos refletir Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos refletir Jesus enquanto igreja do Senhor. Nessa noite eu gostaria de orar por aqueles que se sentem talvez travados de alguma forma e precisam ser ativados na sua condição. Você vai dizer: olha, acho que eu não consigo me esvaziar, eu sou um cara soberbo, eu sou um cara altivo, eu me acho melhor que os outros mesmo. Talvez isso seja fruto da forma que eu fui criado, ou eu me sinto menor, pequenininho, porque talvez eu também não me sinto legal, eu acho que todo mundo é superior a mim. Isso também é problema nas nossas vidas. O Senhor nos chama para um lugar de equilíbrio. O Senhor nos chama para um lugar de buscarmos sabedoria. Nem lá, nem cá. Equilíbrio. Sabedoria, iluminação de mente, clareza de entendimento. O Senhor nos dá isso, o Senhor tem dado para mim e vai dar para você também. Clareza de entendimento, discernimento de espírito. Hoje nós precisamos de discernimento para compreendermos as pessoas que andam ao nosso lado, as mesas que nós devemos sentar. Nem todas as mesas nós podemos sentar. Nós precisamos compreender isso. Você, jovem, não é toda a mesa que é para você sentar. Quando eu digo mesa, são as redes sociais, amigos que talvez não seja uma boa amizade, um bom envolvimento. Ah, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Ninguém fica sozinho. Olha que povo bonito tem aqui. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre este lugar, lugar de santidade, lugar de obediência, lugar de transformação, lugar de renúncia. Esvaziamento é renúncia, é renunciar tudo aquilo que te impede de viver Jesus. Ah, mas eu ainda talvez não esteja entendendo, talvez eu não esteja compreendendo. Nessa noite o Senhor quer revelar. Nessa noite o Senhor vai revelar para nós o que é que nos impede de vivermos um relacionamento estreito, relacionamento íntimo, um relacionamento autêntico e genuíno com o Senhor, através da sua palavra, crendo e entendendo as suas promessas. Outro dia alguém me perguntou: como que eu faço para compreender o que Jesus quer de mim? Você precisa de BO, Bíblia e oração. Meu pai falava isso. Vitamina do crente é BO, Bíblia e oração. Porque a Bíblia vai nos revelar as promessas e quem é Jesus. E a oração vai aquecer o nosso coração, vai nos levar mais próximos do Senhor, vai estabelecer essa intimidade com o Senhor. Mas eu não consigo orar. Ora e pede para o Senhor. Talvez alguns de nós tenhamos vindo de alguns ambientes em que a oração era penitência. Em alguns ambientes a oração é penitência. Você pecou, você vai rezar 15 Ave Maria, 30 Pai Nosso. Aquilo entra na cabeça do sujeito e o sujeito fala assim: ah não, nós estamos falando de algo genuíno. Nós estamos falando de uma relação de intimidade, é uma conversa. A oração é uma conversa. Sabe como você conversa com um amigo? Jesus é o seu amigo, é o nosso amigo. Conversa com ele, expõe
Por isso que a palavra de Deus nos ensina, lá em Mateus 6, a irmos lá no nosso quarto, na intimidade, é no íntimo. É lá na intimidade que nós vamos conversar com. Lá você pode chorar, lá você pode falar o que você precisa falar, e Jesus, o Espírito Santo está te ouvindo, e ele começa a mudar, e você começa a Lexio Divina, você começa a orar a palavra, e o Senhor vai te acrescentando, e você vai crescendo, e você vai desenvolvendo, e você vai amadurecendo, e a sua vida vai sendo transformada. Os seus amigos vão mudando, porque você começa a sentar nas mesas certas. O seu vocabulário vai mudando, porque você começa a falar aquilo que você lê. Nós somos aquilo que nós comemos, já diziam os antigos. O que nós temos comido? E quando eu digo comer aqui, não é o hambúrguer, não é a batata frita ali da cantina, não é aquela coxinha bonita que nós vimos ali, Luciano. Não, não é sobre isso não. Não é sobre Burger King, não é sobre McDonald's, não é sobre macarronada com frango amanhã, não é sobre isso não. É sobre o que nós comemos da palavra. É sobre o nosso momento espiritual com o Senhor que faz todo o processo. Os gregos vão dizer que nós somos corpo, alma e espírito, né? E o nosso espírito precisa ser cheio, porque se ele não estiver cheio, os outros dois vão estar doentes. Vão estar doentes. Curve sua cabeça. Senhor, eu oro, Pai, nesta noite. Primeiro te agradeço, Senhor, te agradeço por esse tempo, Senhor, onde nós podemos ver a Tua presença, nós podemos contemplar, Senhor, a Tua palavra, e a forma peculiar que o Senhor fala conosco, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos destituirmos de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de humildade, uma vida de unidade, uma vida de cooperação, uma vida de obediência, Senhor. Vivendo a Tua palavra de forma genuína, de forma íntegra, coerente, constante, Senhor. Nos ajuda a sermos coerentes, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos viver aquilo que falamos, Senhor, como homens e mulheres de Deus, Pai, nos diversos ambientes. Pai, nós cantamos aqui nesta noite, que aonde nós formos, nós vamos Te levar. Pai, mas que nós possamos dar bom testemunho, Senhor, nesses lugares que nós vamos. Sim, Senhor, na forma de falarmos, na forma de nos expressarmos, na forma de pensarmos, que possamos caminhar na Tua perspectiva, Senhor. Que o nosso vocabulário seja alinhado com a Tua palavra, que os nossos pensamentos sejam alinhados com a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que nós possamos caminhar no centro da Tua vontade. Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que nos acolhe, Tu és um Deus que se preocupa conosco. Ninguém mais do que o Senhor se preocupa com a nossa felicidade, se preocupa com as nossas vidas. Senhor, nos ajude a caminhar firmes, firmados no Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, tudo aquilo que nos impede de viver a Tua palavra, de Te ouvir, Senhor. Como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sim, Senhor, nós queremos Te ouvir. Aguça a nossa percepção auditiva. Dai-nos, Senhor, uma audição compreensiva. Nos ajuda a sermos obedientes. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos em santidade.
Muda em nós o que precisa ser mudado, Senhor. Sozinho nós não conseguimos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua intervenção. Nós dependemos do Teu amor. Nós queremos estar aos Teus pés, Senhor. Nos ajuda a avançarmos nos processos, que possamos entender e compreender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós sabemos, e a Tua palavra nos ensina, que o Senhor se preocupa muito mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar. Nos ajude a viver, Senhor, de forma moderada, genuína, íntegra, constante. Muda o nosso caráter, Senhor. Só o Senhor muda caráter. Só o Senhor transforma temperamentos. Senhor, faz a transfusão de sangue, Senhor, que precisamos, para que possamos, Senhor, avançar em santidade, sermos mais parecidos contigo, Senhor. Sim, Pai, que a nossa, Senhor, a nossa atitude, Pai, seja a mesma que o Senhor tem, Pai, em todo o tempo. Nos ajude a cuidarmos uns dos outros. Nos ajude, Senhor, a refletirmos o Teu amor, a vivermos a Tua palavra, a estarmos ancorados, Senhor, nas Tuas promessas. É que eu te peço e sou grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Obrigado, pastor. Fomos muito ministrados. Mais uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus. Nós não podíamos deixar de passar de te abençoar com um presente, um pequeno mimo. Você é um amigo dessa casa e é um privilégio ter o senhor aqui. Amém? Obrigado, pastor. Gente, vamos